Silvestre, você me falou que apresentou para a gente aí já, que com um torniquete teve eficácia em 92% das vezes no antebraço, 100% na perna, 79% no membro superior, no braço, né? E 73% na coxa. Então quer dizer que um torniquete pode falhar, sim, um torniquete pode falhar. Por isso que quando você colocou um torniquete, esse torniquete não funcionou, você não conseguiu o seu objetivo, que é controlar a hemorragia, muitas vezes você vai precisar de um segundo torniquete. Há uma premissa no APH, no atendimento hospitalar, que a gente costuma dizer que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Ok? Então, em uma parte desses torniquetes, um só não vai ser o suficiente, você vai precisar de um segundo equipamento. Esse equipamento ele deve ser colocado aonde? Em cima do vestimento, em cima da farda inicialmente, né? Para controlar as recidivas e fazer um melhor monitoramento desse equipamento. Então, olha o quadrinho aí novamente, vou passar para vocês aí, né? Mostrando a eficácia com um torniquete e depois na análise desse autor nessas mesmas aplicações de torniquete, foram mais de 400, né? Porque foram 309 membros lesados nesse estudo aí, e chegou-se à conclusão que, em média, ele funciona em 82% das vezes com um torniquete só. E chega até 92% das vezes, eficácia, com dois equipamentos. Então, aquela premissa não pode ser deixada de lado. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, comprovado através de estudos médicos, científicos e análise de aplicações, de mais de 400 aplicações de torniquetes. Trabalho científico do meio médico, meio civil, a mesma orientação. Foi constatado que nem sempre um torniquete é suficiente, então, em algumas vezes, uma porcentagem até considerável, você vai precisar de 2 torniquetes para controlar essas hemorragias. Silvestre, qual que é o limite de tempo? Quanto tempo eu posso ficar com esse equipamento? Como a gente falou anteriormente, o torniquete era condenado, o torniquete ele era demonizado, vamos colocar assim. O torniquete perde braço, o torniquete perde perna. Na verdade, o que perde braço, o que perde perna, a gente já entendeu. Era por causa do uso inadequado do equipamento, que era um garrote, e era chamado de torniquete. Desde 1962, eu achei esse artigo bastante antigo, publicado numa famosa revista inglesa. Já sabíamos que durante cirurgias ortopédicas e vasculares a gente tinha o torniquete como um princípio de técnica cirúrgica para impedir o sangramento durante o seu procedimento no vaso ou o seu procedimento no osso, e a gente tinha segurança de fazer esse procedimento por 2 horas. 2 horas, isso já acontecia a nível hospitalar. Todos os dias, talvez nesse exato momento, tem alguém que esteja sendo operado, um procedimento cirúrgico ortopédico ou vascular, e estão aplicando um torniquete. E a gente sabe que, a nível hospitalar, um paciente preparado, um paciente avaliado pré-operatório adequado, você tem essa segurança de normalmente utilizá-lo por 2 horas. O que o operacional do APH tático fez? Ele pegou esse tempo base de 2 horas do meio hospitalar, que já era utilizado há muitos e muitos anos, e começou a colocar em prática onde? No meio de atendimento pré-hospitalar, o APH e, nesse caso, tático. E os estudos mostraram que, durante 2 horas, se comportavam muito parecido com a situação hospitalar. Então, os estudos médicos militares não mostraram deteriorizações graves com o uso desse torniquete por até 2 horas. E aí, novamente, em cima de estudos médicos, ficou comprovado cientificamente que esse torniquete, quando aplicado no ambiente pré-hospitalar, em até 2 horas, tiveram complicações mínimas. Como vocês podem ver, 232 feridos com 309 lesões em membros, mais de 400 aplicações de torniquete. Não tivemos nenhuma amputação devido ao uso do equipamento, tiveram amputações devido às lesões em si, mas não pelo uso do equipamento, com até 3% de paralisia transitória do membro, ou seja, o nervo era lesado
temporariamente e depois ele se recuperava com tratamento clínico, tratamento conservador, fisioterápico, acabavam recuperando esses membros. Então, comprovadamente, cientificamente comprovado, através de estudos clínicos, que esse torniquete funciona com complicações mínimas até 2 horas. Silvestre, vai ficar feio o braço? Com toda certeza. Então, essa foto aqui é de um arquivo pessoal, foto de uma ocorrência minha, onde eu fui a vítima, e para comprovar que o braço ficou bom, o braço está aqui. Né? Então, se os senhores olharem essa foto, né, do jeito que está aí nesse momento, agora, imagine um operacional que tem pouca experiência, uma operação que não conhece o equipamento e de repente ele recebe um ferimento, estava sangrando, e você coloca um torniquete, ele vai olhar para a mão dele e vai estar desse jeito aí. Imagina que ele vai falar para você, tira esse negócio, pelo amor de Deus, né? Eu vou perder meu braço, vou perder minha perna. E, na verdade é bom vocês verem essa situação, verem como é que o membro fica, porque ele vai ficar dessa forma mesmo. Então o membro ele vai ficar demasiado, ele vai inchar, e ele vai ficar meio cianótico, que não se chama um termo médico, ou vulgarmente que o pessoal fala, arroxeado. Então é importante, né, que vocês vejam, entendam que o membro vai ficar assim, e que nesse primeiro momento nós não vamos retirar esse equipamento, né, porque é normal que o membro fique desse jeito, e se você for manipular, mexer nesse torniquete nesse momento, ele pode voltar a sangrar, e aí sim, como eu falei anteriormente, até se o operacional entrar em choque, em até 90% das vezes, ele pode morrer. Então, guardem essa imagem, tranquilize a vítima, né? Se for você, se acalme, porque é o esperado. Então, tá aí a foto para vocês poderem entender. Outra importância do torniquete, como vocês podem ver nessa figura aí, é uma lesão no membro superior, na região do braço. Ali está o raio-x com o projétil, né, e também a lesão vascular propriamente dita. Então você consegue ver os dois vasos ali reparados, né, durante o procedimento cirúrgico, estão preparados ali para ser feita a anastomose, a gente chama, né, a emenda, tá, desse vaso aí. E logo em seguida você vê o braço do operacional e o local onde foi tirado o enxerto. Né? Existe uma pequena veia, a gente chama de veia safena ali na região do pé, do tornozelo, né? Essa pequena veia foi retirada e foi colocada no membro dessa vítima, e hoje, bem restabelecido, voltou às suas funções operacionais e trabalha normalmente. Silvestre, é mil maravilhas usar o torniquete? Não, não é mil maravilhas, tem complicações. Agora, a complicação maior é você morrer. Tem complicações menores? Tem. Perto de morrer, são menores, não é isso? Então, existem complicações menores? Sim, existem complicações menores. Então, a primeira complicação, e eu considero isso uma complicação, e posso falar para vocês de quem já usou esse equipamento por 2 horas e meia. Né? A dor é importante? Muito importante. Né? Essa dor, ela é inicialmente progressiva, né? Até a primeira hora e meia ali, depois a tendência ela ir diminuindo, porque o seu braço começa a ter, como vocês vão poder ver ali, depois das 2 horas, né? Ter paralisia, inclusive, né? Começa a dar formigamento no seu membro. Então é uma fase evolutiva. E essa dor é uma dor muito importante, que incomoda bastante o operacional. Então não deixa de ser uma complicação. Né? Passar dor, ninguém quer passar dor, né? Isso é muito ruim. Depois, as próximas, passadas 2 horas, como nós vimos, começam as lesões nervosas. Né? Podem ser temporárias ou podem ser definitivas. A maioria delas, como nós vimos, temporárias. Regrediram, né? Voltaram ao normal depois de um certo tempo de tratamento clínico. E aí você começa com as complicações mais graves, após 4 ou 5 horas, e com certeza após as 6, as complicações mais graves que são decorrentes dessa lesão da célula muscular. Essa lesão da célula muscular vai levar a 2 coisas básicas, né, como complicações. Ela, ao se romper, ela libera uma proteína que tem no músculo, a proteína chamada mioglobina. Essa proteína, ela pode, ao cair, ao voltar na corrente sanguínea, vamos colocar assim, entupir os néfrons, né, entupir o seu rim, e você evolui com uma insuficiência renal. E dentro dessa célula existe uma grande quantidade de um íon chamado potássio. Todos já devem ter ouvido falar. Esse potássio ele pode cair também na corrente sanguínea de uma maneira muito abrupta, muito rápida, e aí você poder ter arritmias cardíacas malignas, inclusive evoluindo com taquiarritmias, né, e parada cardíaca, né, decorrente dessa quantidade de potássio. Então nós sabemos que até
4 ou 5 horas, depois nós vamos ver uma próxima fase de atendimento, e a gente pode manipular esse tourniquet. A partir das 6 horas, né, a gente tem que deixar esse tourniquet lá, e aí ele ser reavaliado somente a nível hospitalar, porque existem essas complicações, isquemia e reperfusão do membro, enfim, existem complicações maiores que pode cursar com a vida desse operacional. Não se esqueça, é importante o senhor anotar o horário, vocês viram as complicações decorrentes. Aí você vai falar, pô, mas Silvestre, mas 2 horas é muito tempo. Depende. Nosso Brasil é um país continental. 2 horas pode ser muito tempo para quem está numa capital, para quem está dentro de uma cidade de referência. Agora, 2 horas pode ser nada para quem está lá no meio da Amazônia, ou para quem está no Cerrado, ou para quem está no sertão. Até chegar a uma unidade hospitalar, 2 horas muitas vezes não é nada. Então, depende. Por isso a importância de anotar esse horário, porque os senhores viram que também tem complicações, né? E essas complicações aumentam exponencialmente de acordo com o tempo que o senhor fica com esse tourniquet. Ok? Normalmente, uma vez colocado esse tourniquet, nós vamos precisar fazer uma exploração cirúrgica depois, saber que vaso que pegou, por que desse sangramento. Muitas vezes o colega médico, quando você chegar com o policial lá ferido no braço com o tourniquet, ele vai ter que soltar um pouquinho aquele tourniquet, ele vai ter que avaliar ali no setor de emergência aquele sangramento, para ver se ele realmente tem que pedir avaliação do vascular, do cirurgião geral, para poder ver se esse sangramento é importante. Okay? Então é normal, isso vai acontecer. E uma vez constatado esse sangramento, ele vai ser apertado novamente e ele só vai ser retirado no centro cirúrgico, né, depois de tudo pronto, campo preparado e tal, para poder ser avaliado de uma maneira mais adequada lá dentro do centro cirúrgico, depois de toda uma preparação que deve ser feita. E como eu falei, né, falei das complicações, ele dói muito, né, principalmente a primeira hora de uso desse equipamento. Então é um tourniquet que causa muita dor. Então realmente é um incômodo, como eu falei, não deixa de ser uma complicação para esse operacional. Não é de todo ruim doer, né? Para a gente avaliar o quê? Avaliar como esse equipamento está funcionando. Então, não é bacana passar dor, é óbvio, mas lembra do parâmetro de quanto que eu tenho que apertar? Se eu me auto-aplicar, a dor pode ser um parâmetro muito importante para você. Porque se você treinou, guardou aquela dor lá que é importante, você sabe que eu pus o seu vaso, é um tanto que você vai falar, opa, é o tanto que eu apertei, é o tanto que eu consegui operar o meu vaso. Para o sangramento realmente. Então, a gente tem que tirar um proveito dessa dor aí, uma tática de retirar esse proveito dessa dor aí. E também entender que essa dor não significa que você tem que retirar ou que está errado. Pelo contrário, né? Ele vem acompanhado de dor e normalmente é normal, né? Você vê a vítima reclamar que está com dor porque ele foi bem posicionado. Alguns protocolos, né, indicam, inclusive, o principal protocolo, nós estamos falando sobre ele, né, o TC3, ele indica, inclusive, dar analgésicos, né, assim que você colocou um torniquete, porque realmente essa dor incomoda bastante o operacional. Lembre-se, isso acontece com frequência, né? Às vezes o operacional não acredita na situação e ele não tem o equipamento dele. E aí o que acontece? Quem acreditou, quem treinou, quem adquiriu o equipamento, acaba pegando o seu equipamento e aplicando no parceiro. O torniquete, assim como sua arma de fogo, ele é um equipamento de uso individual, um EPI. Cada um tem que ter o seu equipamento. E se eu for atender alguém, eu preferencialmente, eu não vou utilizar o meu. Eu tenho que pegar o quê? Pegar o dele e colocar nele mesmo. Então a ideia é que você consiga ter em mente que é um equipamento de uso individual, que cada um tenha o seu próprio torniquete. É difícil padronizar um local, mas seria o ideal também. Agora, se você não consegue padronizar um local, que pelo menos ele esteja exposto e identificado, ou com uma cruz vermelha, ou com uma cruz, né, de qualquer forma, ou com o nome torniquete, eu não sei, mas que você identifique para que o seu parceiro facilmente consiga saber onde é que está e consiga pegar o seu equipamento e usar em você mesmo, e não pegar o dele para colocar em você. Então, cada um tem que ter o seu próprio equipamento. Aquilo que eu falei, padronizar, porque olha só, olha a situação aí, olha esse slide. Se você olhar aí, imagine você em baixa luminosidade, imagina você nervoso, que trocou tiro, com seu parceiro baleado. Onde é que você vai achar esse torniquete? Difícil, né? Então, como eu falei,
idealmente tente padronizar o local. Se você não padronizar esse local, que você identifique onde é que está esse torniquete. Okay? Que fique fácil para que seu parceiro, caso precise aplicar o torniquete em você, ele identifique onde é que está esse equipamento e consiga pegar facilmente e aplicar, como nós vimos, né, a necessidade de aplicar o mais rápido possível em você, ou você faça a aplicação o mais rápido possível. Existem inúmeros torniquetes no mercado, inúmeros, mas pelo principal protocolo de atendimento hospitalar, que é o TC3, eles avaliaram esses vários torniquetes e em critérios que vão desde a possibilidade de aplicação, de autoaplicação, capacidade de oclusão vascular, preço e capacidade de entregar esse equipamento para o mundo todo. São vários critérios, são 8 critérios. Eles incluíram esses torniquetes que vocês estão vendo aí. Então, o CAT geração 7, o CAT geração 6, o RMT, o torniquete SAM XT, o SOFT, o TMT, o TX2 e o TX3. 8 torniquetes que foram classificados aí como torniquetes confiáveis e reconhecidos por esse comitê do TC3. Não escolhi um deles para falar de um modelo, não por interesse comercial, não é isso, não tem conflito de interesse nenhum nesse equipamento, porque não vendemos equipamentos, mas nós apresentamos os equipamentos que mais são utilizados e com o maior número de trabalhos publicados em revistas médicas, em artigos científicos. Então, o torniquete que vocês estão vendo aí é o torniquete que tem o maior número de trabalhos, é o torniquete mais utilizado no mundo todo, que é o Combat Application Tourniquet, ou torniquete CAT. Esse torniquete que vocês estão vendo aí é o torniquete da 7ª geração, então a 7ª geração. O torniquete pode ser utilizado com uma mão só, ele atende todos os critérios do comitê do TC3, ele é pequeno, leve e ele é muito fácil de você fazer a autoaplicação. Então, ele tem como partes, como vocês podem ver no slide a seguir. Número 1, a fivela de roteamento, a fivela única. Número 2, a haste de rotação, ou o que alguns chamam aqui no Brasil de molinete. O número 3 é o clipe dessa haste de rotação ou do molinete. O número 4 é a etiqueta de anotação e a etiqueta de travamento. Ela serve como um sistema de travamento na haste de rotação ou no molinete. Depois temos a barra estabilizadora, que ela está na porção mais atrás do torniquete, ela dá a estabilização desse equipamento aí. Depois nós temos o número 6, né, que nesse fabricante ela tem a pontinha vermelha, como vocês estão vendo ali na fonte. E o número 7 é aquela banda interna móvel, que é o que realmente vai fazer o torniquete funcionar de uma maneira mais adequada. Então, demonstrando aí nas figuras, como os senhores podem ver, né, uma autoaplicação coloquei ali TAC, né, torniquete de aplicação de combate, tradução para português, mas seria o Combat Application Tourniquet, o CAT, de uso reconhecido mundialmente. Então, no braço superior, no membro superior, colocando com uma mão só. Então, ali a primeira fase vai ser o saque. Então, o operacional vai deixar em algum local que esteja próximo das suas duas mãos. Então, nós sugerimos que esteja no seu tronco ou na parte anterior do cinto, né, do cinturão tátil, onde ele consiga pegar com as duas mãos. Ali, no caso, o operacional deixou no colete. Ele vai sacar esse torniquete. Sacando o torniquete, ele vai vestir o equipamento, né? Vai colocar o equipamento no membro superior, então passa sobre o membro ferido. No caso ali, como é uma área, estamos falando sobre área quente, sobre atendimento sobre confronto armado, a gente vai colocar o torniquete lá da maneira alta e apertada, né, que ele não pôde avaliar adequadamente o ferimento. Aí ele vai fazer, puxar a fita do torniquete, né, como vocês estão vendo aí. Puxou a fita do torniquete, ele vai rodar a haste até o controle da hemorragia, os bisus, né? A dor e o cheque com o seu dedo para ver se não cabe mais o dedo ali no equipamento. Uma vez travada a haste na haste de travamento, a gente vai passar a fita por dentro dessa haste de travamento e por último vem a fita do timing e o sistema de travamento desse equipamento.
travando o equipamento completamente ali. Ali o resultado final, quando você olha o equipamento colocado no membro superior ali. Agora, voltando aqui para mim. Agora, quando o operacional for aplicar no membro inferior, a gente recomenda que você não treine ou tente ficar laçando o seu membro inferior. Ou seja, você com o torniquete do jeito que estava condicionado, você tem que passar no seu membro. Por que disso? Eu escutei isso nos Estados Unidos durante um curso de um médico, forças especiais, e ele disse a seguinte frase: treine sempre para a sua pior maneira, a sua pior situação, porque a melhor você vai desenrolar, você vai conseguir colocar. Ou seja, se eu tive uma fratura de fêmur, ou seja, um disparo, tiro, pegou meu fêmur, quebrou meu osso, eu dificilmente vou conseguir sentar para laçar a minha perna com o torniquete. Mesmo que eu deite e tente laçar com a fratura, vai ser difícil, eu não vou conseguir passar o torniquete lá no meu pé. Então, a ideia é que você faça como está no próximo slide a seguir. Então, o operacional saca o torniquete, ele solta a fita da fivela, aí ele vai passar essa fita na fivela, vai apertar a roda haste, né, como vocês viram lá, sozinho, né, o máximo possível, com os bisus de guardador e tudo mais, fazer o cheque com o seu dedo, e aí ele vai fazer o travamento dessa haste aí, da maneira como vocês estão vendo ali. Próxima foto ilustra, né, um operacional treinando, valendo, né? Ele está lá treinando, com arma de fogo, inclusive, e tudo mais. E aí a gente fez o operacional aplicar dessa forma, né? Então ele colocou lá o torniquete deitado e sem laçar o pé, da maneira ideal. Se der para laçar, Silvestre, posso laçar? Pode, não tem problema nenhum. O problema é você treinar só laçando, e aí você tem a sua pior situação, que é a fratura de fêmur, sem você conseguir sentar ou conseguir dobrar o seu corpo, e aí você não conseguir laçar a sua perna e não conseguir aplicar o seu equipamento. Então, treine da pior maneira possível, que é a melhor você vai desenrolar. Atualmente, aqui no Brasil, há cerca de 2 anos, foi lançado um torniquete, o primeiro torniquete brasileiro, chamado de TAPH, ou TAP, né? Torniquete de atendimento hospitalar, cuja marca vocês estão vendo aí no slide, né? E aí apareceu como uma opção. Ele tem os requisitos de ser comercializado aqui no nosso país, né? Ele tem o registro da Anvisa, ele ainda não tem, um torniquete recente, ele não tem, ainda não foi incluído ainda pelo comitê do TC3, a gente espera que isso aconteça um dia, né? Mas é uma opção operacional, tendo em vista que tem um primeiro trabalho publicado mostrando a sua eficiência, né? Um trabalho científico. Então, foi comparado, aí, como vocês podem ver nessa avaliação clínica que foi feita, no hospital lá da PUC de Campinas, um especialista da área, né, o capitão médico Simões, lá da Polícia Militar de São Paulo também, ele fez essa pesquisa clínica lá, onde ele fez aplicações com torniquetes, 3 marcas. Como nós já vimos, o CAT, combate a polícia torniquete, o SOFT e agora o torniquete TAP, né, o torniquete dessa marca da Desmos aí. Então, foi feito aplicações em membros superiores, com os 3 equipamentos, mesmo operador aplicando, né, no caso ele, e foi feita uma avaliação clínica com o Doppler, para ver como é que esse equipamento se comportava, como é que ele funcionava. Então, a primeira coisa que foi avaliada, o tempo de aplicação. Então, ficou praticamente o mesmo tempo entre o torniquete de aplicação de combate, né, o CAT, e esse torniquete de equipamento nacional. O SOFT, né, foi o que teve o pior desempenho, demorou um pouquinho mais, então demorou quase que 1 minuto para ser aplicado. No próximo slide a gente consegue ver um dado importante, né, um dos critérios que são avaliados lá pelo comitê do TC3, né, que é o quê? A capacidade de oclusão arterial. Então o CAT, ele ocluiu em até 100% das vezes, como a maioria dos trabalhos já demonstrou, né, sua eficácia aí. O TAP ele chegou a 94,5% e o torniquete do SOFT, né, que foi uma surpresa nesse trabalho aí, ele só obteve em torno de 50% das oclusões. Então,
um torniquete nacional que mostrou, inclusive, nesse trabalho, superioridade a um dos torniquetes aí, incluídos com os torniquetes reconhecidos pelo Comitê do TC3. Uma opção para quem está entendendo que esse equipamento é importante e precisa ter esse equipamento como equipamento de proteção individual junto a si.